Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o resultado das eleições gregas não foi apenas o triunfo da esperança, como anunciava o slogan do Syriza, mas um sinal para toda a Europa. A austeridade como dogma oficial da União Europeia falhou. Falhou na resolução da crise, falhou na proteção de quem mais precisa, falhou na promoção do emprego e na defesa da economia, falhou às pessoas em toda a linha. Não resolveu nenhum dos problemas que se propôs e agravou-os, gerando a crise humanitária que hoje se vive na Grécia. Entre o medo da chantagem das instituições europeias e a esperança, os gregos decidiram. Pela primeira vez, foi eleito um governo que, longe do rotativismo que condenou o país, fez campanha prometendo romper com o garrote da austeridade e com as inevitabilidades impostas por Berlim e Bruxelas como se fossem a religião do Estado. O sinal dado por milhões de gregos no domingo convoca-nos a todos, de Berlim a Madrid, de Helsinki a Roma ou a Portugal, para os limites da austeridade como dogma oficial da União Europeia. O resultado do Syriza, o primeiro-ministro português não sabe, mas o partido que ganhou as eleições na Grécia tem nome, Syriza. O resultado do Syriza coloca também a questão da dívida no centro da agenda política europeia. Mas antes do debate propriamente dito, a forma inusitada e diplomaticamente insultuosa como o primeiro-ministro comentou os resultados eleitorais de um país da União Europeia não pode passar em claro. Entendamos, a última coisa que Passos Coelho, que prometeu em campanha não subir os impostos e garantiu ser mentira que quisesse descer salários e cortar subsídios de férias, a última coisa que Passos Coelho pode dizer é que os eleitores de um qualquer país acreditaram num conto de crianças. Compreendemos, no entanto, o incómodo do governo português perante quem, um dia depois de tomar posse, já cumpriu mais promessas eleitorais do que PSD e CDS em quase 4 anos. Conto de crianças, para usar a expressão de Passos Coelho, tem sido a doutrina seguida pelas instituições europeias e FMI para resolver a crise. Como diz o novo Ministro das Finanças grego, injetar o maior empréstimo da história num país amarrado como contrapartida a um plano que o fez perder 25% da riqueza é uma verdadeira tortura orçamental. Antes da intervenção da Troika, a Grécia devia 107% do PIB. 6 anos e um perdão da dívida depois deve 180%. 1 em cada 4 gregos está desempregado. 1 em cada 5 vive na pobreza extrema. A taxa de mortalidade infantil subiu 43%. 300 mil gregos não têm, ou melhor, não tinham luz em casa. Insistir no avanço, contra tudo e contra todos, da austeridade que está a tirar a Grécia, como está a tirar Portugal para o abismo e a periferia do euro para o empobrecimento, põe em causa a democracia, põe em causa a Europa. Dizem-nos que a Grécia solicitou a ajuda internacional e que agora terá de continuar a honrar o que assinou. Mas, e pelo falhanço estrondoso do programa da Troika, ninguém assume responsabilidades? Os compromissos devem ser respeitados, certo? Mas quando é evidente que estão a destruir a economia e a tornar impossível o seu cumprimento, a obrigação moral de qualquer governo é fazer tudo para os renegociar. É essa coragem para o confronto que é necessário, com a convicção de que a Alemanha não cede até ceder, que saiu das eleições de domingo. Senhoras e senhores deputados, depois da chantagem inicial de Bruxelas, FMI e Berlim, as vozes na Europa começam a mudar. O governo irlandês mostra-se receptivo a uma conferência internacional da dívida, como propõe o Syriza, e não é o único que começa a dar sinais tímidos de que é preciso mesmo falar do que é urgente. As eleições gregas marcaram por isso um virar de página na Europa. Um governo não alinhado com a doutrina austeritária ganhou as eleições. É este momento de mudança que os governos europeus terão de entender. Hoje na Europa há 2 campos.
O de quem quer continuar a austeridade ou a debater as formas e a dosagem da mesma, e o de quem quer reestruturar as dívidas para libertar os recursos para promover o emprego e o crescimento económico. Depois do resultado de domingo e do mais recente programa do BCE, o debate sobre o fim da austeridade e a renegociação da dívida ficou no centro da política europeia. A resposta, tardia é certo, do BCE protege a estabilidade das taxas de juros atuais, mas não responde ao peso da dívida acumulada e que é impagável em países como Portugal ou a Grécia. O BCE pode responder pela estabilidade dos juros, mas só estímulos orçamentais e a recuperação dos salários poderão reanimar a economia, lançar o investimento e assim criar emprego. Aproximamo-nos, por isso, da altura das decisões. O governo português tem de escolher se continua, como até aqui, a defender os interesses da finança ou se junta a quem, na Europa, coloca o futuro da economia e os interesses dos cidadãos acima da ortodoxia financeira. A pergunta, por isso, é simples. O governo português vai continuar a comportar-se como um delegado comercial de Berlim? Ou vai aproveitar os sinais de mudança para defender os cidadãos portugueses fustigados por anos e anos de austeridade, desemprego e imigração? Senhoras e senhores deputados, a Europa tem de aproveitar a oportunidade entreaberta pela vitória do Syriza, colocar um ponto final na austeridade, responsável pelo agravar sem paralelo da desigualdade entre os países europeus e pela crescente disparidade salarial que coloca já metade da riqueza na mão de 1% da população. Aproveitar o virar de página começado em Atenas deve ser o compromisso mínimo de todas as forças progressistas que não se revêem, que não se podem rever na cegueira da austeridade. Não aproveitar este momento não é apenas uma traição ao espírito de solidariedade que deveria nortear qualquer união. É não perceber que depois deste momento o que estará em causa não será mais só a economia, mas o futuro da democracia na Europa. A Grécia está a fazer o seu caminho para sair da crise. É agora necessário que Portugal tenha a coragem para fazer o seu.